Boa tarde, crianças. Tudo bem? Então, nossa aula agora, nesse vídeo, nós vamos fazer a correção, tá? Correção da página 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126. 127, 128. Eu acho que a gente consegue ir até lá. Vamos lá. Olha aqui, ó. Na página 120, história, tá? Esqueci de falar pra vocês. História. Na página 118, diz assim: encontre palavras referente ao tema do capítulo 1 no caça-palavras a seguir. Então, aqui nós temos, ó. Observem aqui, ó. Monções, aqui. Rios, colônia, riquezas, expedições e explorações. Essas são as palavras, tá? Olhem aí, parem o vídeo e vão fazendo. Corrigindo, né? Muito bem, continuando. Ainda na página 118... diz assim: escreva um pequeno texto com as palavras que você encontrou. Então, você irá escrever alguma coisa com essas palavras aqui, né? Vamos lá. Monções foram expedições de exploração pelos rios do Brasil colônia com o objetivo de encontrar riquezas. Ok? Vamos continuar. Página 119. O que eram monções? Eram expedições de exploração do conteúdo brasileiro por meio do quê? Dos rios, né? Página 119 agora. Utilize as palavras do quadro para preencher corretamente as lacunas do trecho a seguir. Quais são as palavras? Gado, Nordeste, transposição e São Francisco. Então, vamos lá. O rio, qual é o rio? São Francisco, né? É um dos mais importantes da região Nordeste. Durante o Brasil colônia, né? Durante o Brasil colônia, muitos rebanhos de gado foram criados ao redor. Atualmente, as águas desse rio passam por uma obra de transposição, ok? Número 3, ainda na página 119. Os portugueses enfrentaram muitas dificuldades ao chegar ao Brasil. Relacione os itens a seguir, identificando as principais dificuldades que encontraram. Aqui, letra A. O Brasil era muito mais quente que Portugal, onde fazia frio boa parte do ano. Então, letra A quer dizer clima. Aqui, ó, clima. O último quadrinho. Não havia estradas nem mapas. Os portugueses se depararam com muitas montanhas e rios. Locomoção. Alguns povos desconfiavam dos portugueses, pois achavam que eles roubariam suas terras. Indígenas. Caça, pesca, frutos e vegetais. Aqui tudo era muito diferente do que os portugueses costumavam consumir. A alimentação. Aqui existiam animais perigosos e plantas venenosas. Os portugueses também sofriam com os mosquitos. A natureza. Ok? Página 120. Observe atentamente o mapa produzido por Giacomo Gastaldi entre 1500 e 1565. Depois, resolva as perguntas, né? Então, aqui é para prestar bastante atenção nesse mapa aqui, ó. Certo? Porque o mar está cheio de monstros, né? Por quê? Porque era comum que os limites desconhecidos do território fossem representados como habitados por monstros. Afinal, se tinha muito medo das regiões não exploradas. Então, quando eles não conheciam aquelas regiões que eles que não tinham sido exploradas, os limites deles, assim, eles diziam que tinham monstros. Por isso que tem, né, aquelas lendas, aquelas histórias, né, dos monstros que tem no mar. Certo? Continuando. Quem são as pessoas cortando madeira aqui? Quem são esses que estão cortando madeira? Por que elas estão fazendo isso? São indígenas, né?
que trabalhavam para os portugueses por estarem na condição de escravizados. Nessa época, os indígenas aqui eram escravizados, ok? E eles estavam cortando as madeiras, né? Porque eram escravos e os portugueses mandavam. Página 121, tá? Ficha de atividades, tá, gente? Quem eram os jesuítas? Eram religiosos que vieram ao Brasil com o principal intuito de divulgar a fé cristã e catequizar os indígenas, ok? Como os jesuítas cumpriram seus objetivos? Aprenderam a língua dos indígenas e ensinavam peças com temas religiosos. Além disso, formaram comunidades com povos indígenas. Os jesuítas se relacionavam bem com os bandeirantes. Por quê? Não, eles não se relacionavam bem. Por quê? Porque os bandeirantes capturavam os indígenas como escravizados e os indígenas queriam convertê-los, e os jesuítas queriam convertê-los e não os escravizar. Então, eles não se davam bem. Porque os bandeirantes pegavam os indígenas para escravos, né? E os jesuítas queriam converter eles e não escravizá-los, tá? Por isso que eles não se relacionavam bem com os bandeirantes. Na página 122, a número 4 é uma resposta pessoal. E aí nós vamos para o número 5. Como um padre, página 122, tá? Jesuíta deveria se relacionar com a cultura dos indígenas. Como que um padre deveria se relacionar aqui com a cultura de um indígena? O que vocês acham? Digamos assim, como que a gente pode colocar? Lutar pelo fim da escravidão indígena, e conhecer a cultura deles. Pronto, nem vou colocar o que está ali, tá? Lutar pela cultura indígena e lutar pela liberdade dos indígenas, lutar pela liberdade dos indígenas e conhecer a cultura deles, ok? Página 123. Conforme surgiam vilas, plantações ou pastos no Brasil colônia, o espaço natural se modificava. Então, essa aqui era para você ilustrar, né, na natureza, desenhando os quadrinhos aqui, tá bom? As mudanças que tinham na natureza. Então, é uma resposta pessoal, né? Vamos lá, continuando. Circule as palavras que preenchem as frases corretamente. No Brasil colônia, os currais surgiram no Nordeste. Eles se localizavam principalmente no interior e se utilizavam de mão de obra indígena. Os jesuítas não foram escravizados, tá? A vida era muito difícil, pois moravam em uma região muito seca. Eles comercializavam principalmente carne e couro. O que eram os currais? Eram fazendas de gados na região do Nordeste. A número 4 também é uma resposta pessoal. Lá para a página 124. Qual era a atividade exercida pelos tropeiros? Qual era? Transportar tropas de mulas e gado para as feiras paulistas. Cite 3 cidades fundadas pelos tropeiros. Aqui nós temos várias, né? Chapecó, Palmas, Guarapuava, Sorocaba, São Luís Gonzaga, né? E assim sucessivamente. Então, vocês podem colocar qualquer uma dessas, tá? Ponta Grossa, São Borja. Número 7 da página 124. Assinale a alternativa correta sobre os tropeiros. Aqui. Na letra D, nos pontos de parada das tropas surgiam várias cidades. A número 8 também é uma resposta pessoal. Você vai escrever um parágrafo usando palavras do quadro, né? Região tropeiro, tradições, caminhos, cidade, sul, tropas. Então, vocês podem colocar, né? As tropas que passavam pelos caminhos no sul. As tropas dos tropeiros que passavam pelos caminhos no sul
fundaram muitas cidades, que existem até hoje tradições como o feijão tropeiro. Mas é vocês quem irão criar, ok? Página 125, ainda na ficha de história. Tá vendo como que é rapidão? O que era comercializado nas feiras do Brasil colônia? Escravizados, animais exóticos, roupas, especiarias, gado, mulas e tecidos. Os escravos também eram comercializados lá, tá, gente? Número 2. Existiam muitas feiras no Brasil colônia. Qual era a mais importante? Era a de Sorocaba. Qual é a relação entre as feiras e o surgimento de novas cidades? As pessoas viajavam de muito longe para chegar às feiras. Elas precisavam fazer paradas para descansar no caminho. Nessas paradas que foram surgindo o quê? Novas cidades, ok? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Muito bem. O que é uma cidade planejada? É uma cidade desenvolvida cuidadosamente desde o início. Nela, tudo é planejado, onde fica a escola, onde fica o hospital, as casas, antes de serem construídas. Então, isso é uma cidade planejada. As cidades que surgiram no caminho das feiras eram planejadas? Claro que não, né? Elas surgiram conforme os tropeiros e comerciantes paravam e conforme as pessoas decidiam ficar por lá. Então, essa nossa página 125. Na página 126, é para vocês seguirem as coordenadas aqui, que vocês irão descobrir as palavras e completar a mensagem secreta. Qual é a mensagem secreta? Fundador, Sorocaba, da cidade, o fundador, ó, da cidade de Sorocaba, chamava-se Baltazar Fernandes. Essa é a palavra, certo? Então, vamos lá. Continuando para a nossa penúltima folha. Por que os viajantes do sul comiam feijão tropeiro? Por que será? Porque dava energia para eles viajarem, para viagens longas, que era difícil de fazer. E utilizava os produtos dessa região. Resposta pessoal também na número 2, né? É sua vez de criar uma receita. Então, você vai criar uma receita, não esqueça do nome dela, do título, né? É o que eu sempre peço para vocês. Na página 122, nossa última página, para vocês circularem, né? Imagina que você pertence a um grupo de vaqueiros ou tropeiros. Você irá circular o que representa, que é necessário para o dia a dia de vocês. O cavalo, o arreio aqui, né? Para arrear o cavalo, o chapéu e uma panela. Vocês não irão precisar de um celular lá, de um calhambeque e muito menos de um chazinho no meio do mato desbravando, né? A letra B é pessoal e essa foi a nossa correção de história na ficha, ok? Beijos, beijos, beijos. Até a nossa próxima aula. Beijos, meus amores!